Hello! Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem já está chegando por aqui. Peraí, deixa eu colocar. Agora sim. Fixar comentário. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem está chegando por aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais essa brisa da semana. Como eu já andei falando por aí, como vocês já devem ter visto também vídeos meus falando por aí, as nossas brisas do dia, as nossas famigeradas brisas do dia se tornaram brisas da semana. Semana passada aconteceu a primeira delas e hoje a gente está aqui na segunda. O que eram essas brisas do dia? O que são essas brisas da semana? São esses bate-papos que a gente vai ter aqui para conseguir adequar a noção de inteligência social na nossa vida prática, na nossa realidade concreta, para a gente sair do nível do abstrato, para a gente sair do nível das ideias, da imaginação e entender como isso se aplica, como esse conceito que é tão relevante, tão pertinente, como isso se aplica no nosso dia a dia, nas nossas famílias, na nossa interação. Então, toda semana a gente tem esse encontro marcado aqui, quinta-feira, 10h30 da manhã, do horário de Brasília, para a gente ter um bate-papo sobre algum tema, algum pilar da inteligência social. E até o Dia das Mães, a gente está na temática da maternidade. A gente está trazendo para evidência, colocando na berlinda a relação mãe e filho. Então, na semana passada, quem está aqui comigo, muitas das pessoas que estão aqui comigo, que eu já estou vendo que estão aqui comigo, participaram da live da semana passada. A gente falou sobre os 5 pontos que toda mãe precisa saber para criar bem os seus filhos. Inclusive, se você não assistiu, a reprise está disponível no YouTube. Hoje, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre trauma na infância, mitos e verdades. E aí eu quero me apresentar para quem está chegando aqui de paraquedas, quem não me conhece, quem não sabe quem eu sou. Eu quero dizer que eu sou Isabela Mota Figueiredo, eu sou mestre em Ciências em Emoções pelo Instituto Universitário de Lisboa, sou especialista em relações humanas, sou analista comportamental, tenho aí uma bagagem já de alguns anos trabalhando no desenvolvimento pessoal e sou fundadora do Brisa Coaching, uma empresa que ajuda você a desenvolver a sua inteligência social. Então, quero saber se quem tá aqui comigo tá pronto pra gente entrar nesse tema de hoje, pra gente bater esse papo, pra gente conversar sobre isso. Quem tá aqui pode me dar bom dia, tô vendo que vocês estão falando aí bom dia, muito bom dia pra vocês também. Tão prontas ou não tão prontas? Quem tiver pronta, sobe o coraçãozinho, vai curtindo, vai comentando, vai interagindo, porque o grande bacana de você assistir essa aula aqui online todo mundo tá assistindo, né? O grande bacana de vocês assistirem essa aula aqui ao vivo é justamente ter essa troca, é justamente a gente poder fortalecer os nossos laços, fortalecer os nossos vínculos, pra gente fortalecer o nosso relacionamento, pra eu tirar dúvidas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida específica, pra vocês, né, trazerem questões aqui, a gente poder ir cada vez lapidando ainda mais esse olhar e adequando essa linguagem que a gente vai ter aqui, que eu vou trazer pra vocês aqui, pro entendimento de vocês, né? Porque esse é o grande objetivo. Muito bem, então já vi que os coraçõezinhos aí estão subindo, que vocês estão animadas. Eu gosto assim, eu gosto dessa energia. Então vamos que vamos. Hoje, ó, eu tô até bem bonitona, fui lá cortar o meu cabelo. Aí o cabeleireiro caprichou, primeira vez que eu vou nesse cabeleireiro. Gostei, tenho até que arrumar uma programação agora pra fazer valer esse cabelo feito aqui. Mas muito bem, gente. Bom, então como eu falei pra vocês, o tema de hoje é trauma na infância, mitos e verdades. Verdades e mitos. Mitos e verdades, né? Que é normalmente o que a gente fala. E aí, pra gente conversar sobre esse tema, me parece ser justo, razoável, mais do que isso, até me parece ser necessário a gente começar, então, entendendo um pouco melhor o que é trauma. A gente começar, então, percebendo do que isso se trata. A gente precisa ficar todo mundo na mesma página, até porque eu percebo que o problema começa aí. O problema começa na hora que a gente vê essa palavra sendo usada de forma displicente, de forma transigente, de forma displicente, transigente, de forma irresponsável, porque trauma é uma coisa séria.
trauma não é um incômodozinho. Trauma não é um diazinho que a gente não gostou e fez um biquinho porque passou uma situação que a gente não ficou muito felizinha, tá? Não é isso que é trauma. Então a gente precisa entender o que é trauma até pra gente tratar essa palavra e esse tema com uma certa reverência que o tema exige. Porque se a gente começa a desmoralizar, não é bem a palavra, não é bem essa palavra, né? Se a gente começa, me ajuda aí, gente, como é que eu posso usar? O que eu posso falar aqui? Se a gente começa a desqualificar essa palavra, se a gente começa a naturalizar o uso dela, se a gente começa a chamar tudo de trauma, estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Sabe, se a gente começa a chamar tudo de trauma, se qualquer probleminha, se qualquer confronto, se qualquer situação, se qualquer desconforto é um trauma, o trauma mesmo em si, ele perde o valor. Ele perde o lugar dele. Ele perde aquilo que diz respeito, né? Se a gente começa a descaracterizar, acho que essa é uma boa palavra. Se a gente começa a descaracterizar essa palavra, usando ela para atribuir a qualquer coisa, atribuindo essa palavra a qualquer coisa, ela perde o sentido. Uma palavra que tudo significa não diz nada. Percebe? Então a gente precisa passar por esse processo, ó, a franja tá boa, mas não tá boa, né? Tá ficando no meu, não, agora eu consegui encaixar aqui. A gente precisa, então, começar por decantar essa palavra, por depurar essa palavra e entender melhor o que ela quer dizer. E aí, eu fui lá fazer minhas pesquisas, né? Fui aqui recorrer a alguns autores pra gente entender e conhecer e conseguir conceituar o que é isso e entender a diferença disso pra uma outra situação. E quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de eventos traumáticos, o que a gente precisa? Banalizar, muito obrigada, era a palavra que estava aqui na minha língua, na pontinha da minha língua, mas ainda não tinha conseguido falar. Muito obrigada. A gente tem que parar de banalizar as palavras, a gente tem que dar o nome certo para as coisas, gente. É isso que a gente tem que fazer. Ó, é trauma na infância, mitos e verdade, não mitos é verdade, tá? Eu escrevi errado aqui no comentário, mas tudo bem. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente está falando de eventos traumáticos, existem algumas características que estão relacionadas a ele. Existem alguns critérios que a gente utiliza para a gente entender que a gente está falando verdadeiramente de um evento traumático, que a gente está falando verdadeiramente de uma pessoa que está traumatizada. Se a gente não conseguir encontrar, então, essas características, esses critérios, a gente acende, então, o sinal amarelo e a gente entende que a gente pode, sim, estar falando de uma situação desagradável, uma memória ruim, uma memória chata, uma memória que não é acalentadora, mas que, no entanto, também não é um trauma, tá? Existe um espectro aí de nível de grandeza que a gente precisa levar em consideração. A gente não pode ignorar essa hierarquia das coisas, tá? Então, quando a gente olha para esse evento traumático, a gente precisa entender que ele é composto por estressores críticos. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu falar aqui os nomes técnicos e depois a gente vai esmiuçando e vocês vão me dizendo se vocês estão entendendo ou se vocês não estão, tá? Estressores críticos, o que é um trauma? São estressores críticos que estão conectados com sintomas em um determinado período do teu passado. Vamos ver se eu conseguia. Vamos explicar isso melhor, que eu acho que falando desse jeito ficou difícil. O que acontece, gente? Para uma situação de fato ser considerado um trauma é sempre no passado, né? A gente não tá em trauma agora. A gente só vai conseguir identificar que uma coisa foi um trauma a partir das consequências daquela situação. A gente não consegue antecipar um trauma. A gente consegue antecipar situações que tendem a ser traumáticas para as pessoas. Mas a gente não consegue ter a garantia que um evento especificamente vai ser traumático para uma pessoa. Vai traumatizar uma pessoa e vai ser apreendido e registrado na memória emocional dela como um trauma. A gente não tem como fazer isso, porque diferentes pessoas vão reagir de formas diferentes às mesmas circunstâncias, aos mesmos eventos. Então a gente só consegue avaliar isso a posteriori.
tá bom? Mas a gente precisa olhar para isso, porque quando a gente começa a perceber as características que se dão a posteriori, a gente pode antecipar alguns movimentos e evitar certas situações. Então, vai ser trauma quando aquele evento tende a ser revivido em sonhos. Se uma pessoa vive uma situação e depois ela se pega tendo pesadelos com aquela situação, ela vive uma situação negativa, depois ela se pega tendo pesadelos com aquela situação, opa, pode ser que tenha, né, o caminho aí para um trauma. Mas o que precisa ser? Mais o que identifica um trauma? Mais o que configura um trauma? Um processo de pensamentos intrusivos. Então, de repente, você não sonha com aquela situação, mas você, no meio do seu dia, se pega tendo pensamentos intrusivos, que você não consegue afastar. Então, o que é um pensamento intrusivo? É um pensamento que você está no meio do dia, no meio de uma atividade, você está focado em alguma coisa, e de repente você é tomado por um pensamento sobre o qual você não tem controle, e aquele pensamento te remete a tal evento traumático. Veja, não é lembrar de uma situação passada. Porque lembrar de situações passadas é esperado que a gente lembre. Isso se chama memória, tá? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um pensamento intrusivo que você não consegue afastar, sobre o qual você não tem o controle. Que ele toma o domínio da sua atenção e da sua mente. Isso que é um pensamento intrusivo, tá bem? Não é simplesmente lembrar de uma situação. Tá? Segunda coisa que a gente vê. Bom, então sonho, terceira, né? A primeira coisa foi o sonho, você sonha com aquilo. A segunda coisa, você tem esses pensamentos intrusivos que tomam controle da tua cabeça e você não consegue pensar em mais nada. 3, evitamento ou evitação, eu nunca sei qual das duas palavras que a gente usa, inclusive se alguém quiser me dizer aqui, eu acho que a gente usa as duas, né? É possível as duas são aceitáveis na norma culta. De estímulos que simbolizem o evento. Ou seja, você viveu uma situação, sei lá, um acidente de carro. Aquilo de fato configurou um trauma. Hoje em dia, qualquer carro, ou qualquer freada de carro, ou qualquer buzina, porque foram as situações que simbolizaram aquele evento, que você registrou daquele evento na tua memória. Toda vez que você se depara com uma situação dessa, você fica em ansiedade. Então, para não se deparar com isso, para não reviver essa situação, você evita esses símbolos. Você foi picada por uma aranha quando você era pequena e aquilo foi um transtorno muito grande, você quase morreu, foi alérgico, ficou alérgica, teve uma reação alérgica muito grande, não sei o que, precisou ir pro hospital, correr. Hoje em dia, você não consegue nem ver o filme do Homem-Aranha. Porque qualquer referência a um símbolo que te remeta àquela experiência traumática é ansiogênica para você. Então você evita esses símbolos. Então toda vez que você se sente na iminência de estar diante de um desses símbolos, de ser confrontada com um desses símbolos, você evita, porque você não quer viver aquilo. Então você não consegue enfrentar esses símbolos, tá? Outro critério que a gente pode perceber aqui, que a gente tem que considerar. Inibição da capacidade de resposta. Uma pessoa que vive um trauma, ela se torna incapaz de reagir àquela situação. Ela não consegue responder adequadamente àquela situação. É uma situação que outras pessoas olhando de fora pensam, por que ela não grita? Por que ela não empurra? Por que ela não se debate? Por que ela não sai correndo? Né? Olhando de fora, dá a sensação que a pessoa, naquela situação, poderia fazer isso. Mas a pessoa traumatizada, ela não consegue fazer isso. Porque ela tem uma inibição dessa capacidade de resposta. Então, essa é uma característica que a gente também tem que avaliar. E, finalmente, provavelmente tem outras, mas das principais que eu tô listando aqui, a gente vai para a última, é um aumento dos sintomas, das respostas emocionais após o evento. Respostas essas que eram ausentes, que eram inexistentes antes do evento. Por exemplo, a pessoa vivia uma vida normal, conseguia fazer tudo normal, não tinha crise de ansiedade. De repente ela vive uma situação traumática e a partir daquela situação traumática, ela se pega tendo crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade?
sintomaticamente falando. Falta de ar, palpitação no coração, sudorese excessiva, hipervigilância. Então você começa a perceber mais atentamente os seus sinais vitais. A ansiedade, ela tem a ver com isso. Os seus sinais vitais têm uma flutuação. E aí, porque você já tá aflita por causa de alguma ameaça, reconhecendo alguma coisa como uma ameaça, você fica mais atento àquela flutuação dos sinais vitais. E você acha que aquela flutuação dos sinais vitais é uma questão de ansiedade. Aquilo vai desencadeando um ciclo vicioso que quanto mais você presta atenção, mais os sinais vitais flutuam. Quanto mais eles se intensificam, mais você presta atenção. E aí você entra nessa seara aí, né? Nessa seara aí, que aí você não consegue sair. Então isso seria, por exemplo, uma crise de ansiedade. Uma pessoa que não tinha eventos desse, que não tinha esses sintomas de ansiedade, depois de uma determinada situação, ela começa a ter, isso implica que ela tá vivendo, que ela viveu ali uma situação traumática. Então, esses critérios que eu trouxe aqui são alguns dos critérios que são utilizados para identificar, por exemplo, a síndrome do estresse pós-traumático, que é muito comum em soldados que foram para a guerra, muito comum em pessoas que presenciaram um assalto, muito comum em pessoas que já vivenciaram uma situação, sei lá, estavam presentes numa situação de terrorismo. Né? Claro, eu tô trazendo aqui os casos mais graves, mas não é exclusivamente dessas situações. Óbvio que isso se desdobra para situações mais corriqueiras e mais cotidianas. Agora, o que então, gente, não é trauma? Porque eu tenho certeza que de todos esses sintomas que eu falei aqui, eu até vi alguém que comentou, não sei quem foi, mas eu vi que alguém comentou ali, então eu tenho certeza que de todos esses sintomas que eu comentei aqui, todo mundo que tá aqui na live, todo mundo que tá assistindo essa aula, e se você não está assistindo aqui ao vivo, se você está assistindo a gravação dessa live, já aproveita para deixar o seu like aqui no YouTube, para se inscrever no canal do YouTube. E você que está aqui ao vivo, já aproveita também para depois dessa live ir lá no YouTube do Brisa Coaching e deixar o seu like e fazer a sua inscrição no canal e acompanhar o nosso canal por lá. Mas eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo se identificaram em pelo menos um desses critérios. Pelo menos um. Ou acentuação de sintomas fisiológicos, ou uma certa inibição da capacidade de reação diante de algum contexto específico, não conseguir reagir diante de um contexto específico, ou se pegar com pensamentos intrusivos, né? Tá fazendo uma situação, de repente você se pega com aquele pensamento, você não consegue pensar em outra coisa, não consegue completar a tarefa, não consegue concentrar e não consegue mais eliminar aquele pensamento da sua frente. Eu tenho certeza que todas vocês, né, todo mundo que tá aqui, se reconheceu em pelo menos um desses sintomas. No entanto, eu duvido que tenha alguém aqui que tenha uma síndrome de estresse pós-traumático. Talvez eu esteja, duvidar assim, né, no limite, talvez seja demais. Mas eu tenho certeza absoluta que 90% de vocês não tem uma síndrome de estresse pós-traumático. Não tem um trauma efetivamente, não viveram esse trauma efetivamente. Então, a gente precisa entender, se a gente entende que o trauma, ele é um conjunto, né, uma situação, um evento que reverbera na gente, que engatilha na gente todos esses sintomas e todas essas situações que servem como critério, inclusive para definir o trauma, o que então que não é o trauma? Gente, o trauma não é o estresse cotidiano. O trauma não é o estresse do crescimento. O trauma não é o desconforto que a gente sente quando a gente é empurrado para fora da nossa zona de conforto. Não é. E a gente precisa ter essa clareza para a gente entender, então, que é natural no nosso desenvolvimento sentir desconforto. É natural no nosso desenvolvimento a gente se perceber muitas vezes numa situação incômoda. Isso faz parte da aquisição de repertório. Isso faz parte da aquisição de habilidades, competências e aptidões. A pessoa que não sai da zona de conforto, ela não cresce. Ela vai continuar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Ela não aprende uma nova língua, ela não conhece um novo país, ela não faz uma viagem para um lugar desconhecido, ela não faz nem novos amigos, porque até a mera interação social com o desconhecido vai ser ansiogênica a ponto de inibir essa interação.
O que que é então? Então, o estresse cotidiano, ele é ansiogênico, ele gera essa ansiedade na gente, ele gera esse desconforto na gente. No entanto, ele não é um trauma. Ele é o estresse do crescimento. É possível ter trauma de uma pessoa e de todos os símbolos que lembrem essa pessoa? Olha, sim, é possível, né? Em determinadas situações específicas que eu até prefiro não falar aqui, mas crimes de violência, situações de violência, né? Você é submetido a uma violência grave em relação a uma pessoa, aquela pessoa pode representar um trauma. A simples percepção de que aquela pessoa está por perto, ou se ela te submetia à violência com um determinado elemento, com um determinado objeto, né? Só a percepção de ter aquele objeto por perto, aquilo já vai elicitar as respostas emocionais em você, de ansiedade. Então, sim, é possível, né? Mas isso não é uma coisa do dia a dia. Agora, o que eu quero trazer aqui a nossa atenção, gente? Porque a gente tá nesse papo, né? Eu falei pra vocês que a gente até o Dia das Mães tá focando na relação mãe e filho. E aí eu fiz questão de começar essa nossa conversa aqui falando, né, definindo então o que era trauma, trazendo alguns critérios para vocês conseguirem perceber e conseguirem ampliar o olhar de vocês para isso e maturar o olhar de vocês para isso, e o que não é trauma. E desdobrando isso, falando que, gente, né, o estresse faz parte do crescimento, o desconforto faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento. Porque eu quero entrar, então, nesse lugar da relação do mãe e filho. Desse lugar de você criar uma criança, e eu sei que esse é um medo muito grande das mães, esse é um receio enorme das mães, de meu Deus, será que eu estou traumatizando meu filho? Meu Deus, será que eu estou fazendo certo ou errado? Eu sei que existe uma ansiedade muito grande nesse papel da mãe, porque é de uma responsabilidade muito grande, mas a gente precisa entender que para conduzir uma criança ao seu máximo potencial, à sua máxima performance, para conduzir uma criança à sua plena potência, é necessário expor essa criança ao estresse do crescimento. Eu vou dar outro nome para isso, tá? Vamos lá. Para conduzir uma criança à sua máxima potência, à sua plena potência, você vai precisar expor essa criança a novas situações. Você vai precisar expor essa criança a desafios. Você vai precisar expor essa criança a confrontos. Ela vai precisar aprender a confrontar e ser confrontada. E você vai precisar expor essa criança a repreensões. Quando você não faz isso, você não está evitando trauma. Você está, e aí eu vou trazer um termo aqui da administração, da teoria geral da administração, você está subgerenciando o seu filho. O que é o subgerenciamento? Vamos lá. As pessoas conhecem mais a expressão microgerenciamento. Imagina. Tô ilustrando aqui, tá, gente? Vem comigo. Não tô indo longe, não. Perceba que existe um paralelismo muito grande entre liderança, universo corporativo, gestão de equipe, gestão de pessoas e maternidade, e organização familiar, e hierarquia pais e filhos. Nossa, muito, muito, muito. Então vamos lá que a gente aprende de um lado e já aprende do outro também. No universo corporativo, uma das queixas que se fala muito é do microgerenciamento. O que é um microgerenciamento? É quando você tem um gestor que tem várias pessoas, né, que respondem diretamente para ele. Essas pessoas aqui embaixo, na cadeia de comando, na hierarquia da empresa, têm diversas tarefas e responsabilidades e atribuições. E esse gestor aqui fica tomando conta se a pessoa fez no detalhe o que ela tem que fazer, e cuidando, e definindo, e controlando, e vendo se fez do jeito dele. Uma pessoa que faz isso, né, um gestor que faz isso, que fica controlando a forma como os subordinados estão fazendo, ele costuma ser acusado de microgerenciamento, tá? Mas eu ouso dizer que isso acontece muito pouco. O que mais acontece é o subgerenciamento. Porque gerir pessoas é um trabalho extra, e normalmente esse gestor aqui, ele também tem as atividades dele para fazer, também tem os relatórios dele para fazer, também tem os e-mails dele para responder. Então,
Para ele fazer isso e ainda gerenciar as atividades dos outros, ele vai ter um trabalho duplo, que faz parte da vida de ser chefe, de ganhar mais, né, de você subir na hierarquia da empresa, faz parte, tudo isso faz parte. Mas é um trabalho duplo. Então, na verdade, isso acontece muito pouco. O que tende a acontecer, inclusive, é um subgerenciamento, é você largar o povo lá fazendo o que tiver que fazer, e aí, na hora que a meta não é batida, aí é um pega pra capar, é um Deus nos acuda, é um salve-se quem puder. Não é assim que acontece? Tem gente aqui do corporativo? Vai me dizendo se sim ou se não, vocês já viram isso acontecer, né? Aí na hora que a M vai pro ventilador, aí normalmente o gestor fala: o que vocês estão fazendo? Vem me mostrar os números, me mostra suas planilhas e tal. Mas isso acontece porque não houve, de fato, um gerenciamento. Houve um subgerenciamento. Houve um gestor que largou os seus subordinados ao léu, ao sabor do vento. Os subordinados, cada um fez de um jeito, cada um fez sob o próprio olhar, cada um fez priorizando aquilo que achava que era prioridade. E isso, obviamente, no final das contas, vira um Frankenstein, porque não tem ninguém olhando de cima e dando um teor de unidade para aquilo ali, tá? Isso aqui eu tô falando do universo corporativo. O que acontece, muitas vezes, nas famílias, e acontece cada vez mais, e acontece cada vez com desculpas mais bonitas, e acontece cada vez mais sendo justificado por discursos de empatia, de empoderamento, por discursos de preciso deixar o meu filho ser quem ele é, por discursos de preciso dar autonomia e liberdade para a minha criança, se a gente for olhar lá os verdadeiros autores construtivistas, né, for ler de fato Montessori, for ler de fato Levi-Gotsky e tudo mais, a gente vai ver que não é bem isso que eles falam. Não é tipo, larga a criança aí no mundo, deixa a criança se virar. Não é bem isso que eles falam, tá? Então, o que precisa acontecer efetivamente... Peraí, vamos lá, deixa eu concluir o raciocínio aqui. E aí, nisso que esses pais, sob essas bandeiras e sob esses pretextos, largam o filho de qualquer jeito, a criança fica desorientada, fica sem um caminho, fica sem saber para onde ir, fica sem saber por onde trilhar a caminhada dela. Fica perdida num mundo de possibilidades. O paradoxo da escolha, quando ela caminha para algum lugar, que é o paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas você tem, menos capaz de escolher você é, né? Então... no final das contas, isso vai repercutir num adulto mal formado. Vai repercutir num adulto que não sabe decidir, que não sabe a diferença entre o bem e o mal, que não sabe a diferença do que é certo e do que é errado, que vai achar que o bem é relativo, que é subjetivo, que vai achar que o belo é relativo e é subjetivo, quando essas coisas não são. Quando essas coisas são objetivas e precisam ser aprendidas através de um processo educacional, primariamente de responsabilidade de pai e mãe. Então, percebe que eu tô trazendo esses dois paralelos aqui do subgerenciamento no universo corporativo e de pais e mães que muitas vezes deixam os filhos largados? Sob o pretexto de que não querem traumatizar o próprio filho? Ah, fulano não quer ir pra aula de judô, não. Ah, não quer porque não quer, tá difícil, então eu não vou forçar, não vou insistir pra ele na aula de judô, não, porque se ele não quer, eu também não quero traumatizar. Não, fulano precisa aprender que se ele se inscreveu na aula de judô, ele precisa ter a disciplina, ele precisa ter o compromisso, ele precisa se submeter àquela atividade, ainda que talvez não seja a atividade favorita dele. Ah, mas nem todo mundo precisa fazer judô, Isa. Não, nem todo mundo precisa fazer judô. Mas é importante que as crianças façam uma atividade física. Então, fulano não vai fazer judô, mas vai fazer qual atividade física? Fulano brinca? Fulano é ativo? Fulano vive uma vida ativa? Ou é uma criança que fica o dia inteiro vendo televisão, jogando videogame? Entende? Então, tá bom, não quer judô, mas quer o quê? Quer o futebol? Quer a natação? Quer a ginástica olímpica? Qual é a outra atividade que você vai escolher? Então, esse processo de reconhecimento da pessoa que está à sua frente, de reconhecimento do indivíduo, da criança que está à sua frente, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas características, com todas os detalhes que ela tem, todas as individualidades dessa criança, a gente precisa, de fato, olhar para isso e atribuir as atividades de forma que elas sejam adequadas a essa criança. Mas a gente não pode simplesmente, fulano não quer, então tá bom, então fica por isso mesmo, eu não vou insistir, eu joguei a bandeira, eu chutei o balde, eu deixei isso pra lá, quando ele crescer a vida ensina, mas a mão da vida é mais pesada, é mais pesada. Então, a gente precisa entender que
isso, né, que insistir para uma criança, bora pro inglês. A gente precisa entender que insistir com uma criança sobre a importância de uma atividade, de uma determinada de alguma coisa, alguma disciplina que ela precise desenvolver, isso vai sim gerar o estresse cotidiano, pode sim colocá-la numa situação ansiogênica, porque vai tirá-la da zona de conforto, mas isso faz parte do crescimento. E isso, quando bem conduzido, não implica em traumatizar essa criança, em expô-la a uma síndrome de estresse pós-traumático tardia. Não é isso que vai acontecer. Então, apresentar essa criança a novas situações, expor essa criança a novas situações, apresentar ela a novos desafios e ajudá-la, né, a superar esses desafios, ensinar essa criança o confronto, que tem situações que vão exigir dela o confronto. O confronto não é ficar brigando na rua, não é sair no tapa na rua, não é isso. Mas é confrontar uma coisa que questionar. Se ela viu uma coisa errada, ela precisa aprender a confrontar. Isso tá errado. Se falarem uma coisa pra ela, alguma ofensa pra ela, ela precisa repreender aquela ofensa, ela precisa aprender a atender aquela ofensa, ela não pode simplesmente ficar de braços cruzados ouvindo uma ofensa. Não é assim que a vida funciona, não é assim que ela vai se formar um adulto forte. E ela precisa ser repreendida também, quando ela estiver fazendo uma coisa errada, ela precisa ser repreendida. Agora, claro, não é a repreensão do gerente que largou geral e na hora que não bateu as metas foi em cima de todo mundo, porque isso é cruel. A repreensão sem orientação prévia é crueldade. A repreensão sem você ensinar para a criança o que você espera que ela faça, o que é desejável no comportamento dela, é crueldade. Então a gente precisa dar esse passo atrás e assumir essa responsabilidade de falar: bom, eu quero que ela faça isso, ela não fez, posso repreender? Não sei, eu avisei para ela que era isso que eu queria que ela fizesse? Se eu nunca avisei, ela não pode adivinhar. Criança não é adulto pequeno. A gente falou disso semana passada, inclusive. Então, eu aproveito aqui para falar sobre a técnica do andaime. Né? Ah, tá bom, Isa, entendi, muito legal, faz sentido. Então, realmente, criar filho, educar filho não é gerar trauma no filho, né? Esse negócio de que tudo traumatiza não é bem assim que funciona. Ah, uma pessoa que tem uma memória de uma situação desconfortável, então não tá traumatizado. Não, se é só uma memória de uma situação desconfortável, isso não é trauma. Porque trauma precisa ter aqueles critérios que eu falei aqui no início do nosso papo, no início da nossa aula. Tá, então eu entendi tudo isso. Então, como que eu faço, né? Na prática, como que eu coloco isso em prática? E aí eu falei, né, dos autores construtivistas, falei de Montessori, falei de Levi-Gotsky, e vou trazer aqui, inclusive, a estrutura do andaime, que é uma maneira que a gente entende de conseguir fazer essa transferência de controle para a criança, que é muito útil e muito fundamental para o desenvolvimento saudável das competências emocionais e comportamentais dos seres humanos, sobretudo das crianças. Na verdade, essa é uma técnica que funciona a vida inteira. Se a gente parar para observar, a gente continua fazendo isso a vida inteira. Claro que com outro nível de autonomia, mas funciona, é muito útil para a criança. O que é essa técnica do andaime? É você oferecer diferentes níveis de ajuda para a criança em função da capacidade que ela já tem de desenvolver uma determinada atividade. Então, se essa criança não tem capacidade nenhuma de desenvolver aquela atividade ainda, ou porque ela ainda não tem capacidade motora, ou porque ela ainda não tem capacidade cognitiva, ou porque ainda falta algum outro tipo de competência específica para ela ser capaz de desenvolver aquela atividade, você precisa colocar um andaime do lado dessa criança e ajudá-la no desenvolvimento dessa atividade. Num primeiro momento, você vai fazer por ela. Agora, você vai fazer por ela envolvendo-a na situação. Não é? Tá bom, fica aí no seu quarto que a mamãe faz aqui pra você. Tá bom, fica aí no sofá vendo televisão que a mamãe arruma o seu quarto. Não é isso.
É fazer por ela envolvendo a criança na situação. Olha só o que a mamãe tá fazendo, olha só como é que se faz, olha só como é que dobra, olha só onde é que guarda, olha só o que a gente faz com o brinquedo depois que acaba a brincadeira, olha só onde é que, né, onde é que apoia, olha só como é que coloca isso no lugar. E você vai mostrando para a criança e trazendo a atenção dela para aquela atividade que você tá fazendo. É você que tá fazendo, mas ela de alguma forma tá envolvida naquela atividade. A outra coisa que a gente precisa levar em consideração nessa técnica, adaptação e desafio. O que isso quer dizer? Se você dá uma atividade para a criança que é fácil demais, ela perde o interesse. Por outro lado, se você dá uma atividade para a criança que é difícil demais, ela também perde o interesse. Então, essa dose de desafio é algo que você precisa avaliar. É algo que você encontra no livro? Não, você não encontra no livro. É algo que você percebe na vivência com a sua criança. Estando presente, observando, percebendo o que seu filho já tem competência para fazer, o que seu filho já conseguiu fazer hoje que ontem ele não fazia, o que seu filho já tem de equilíbrio, de controle, de psicomotricidade que antes ele não tinha e que agora dá conta dele fazer uma atividade a mais. Isso é observação. Não tem como maternar sem ter essa vivência, sem ter esse convívio, sem ter esse olhar para a criança. Não tem. E é aí que muita mãe começa a ter problema, né? Porque o coração dela, se não estiver ali, ela vai achar isso um saco. Ela vai achar isso cansativo. Ela vai ficar com raiva de estar ali, porque ela não queria estar ali, que ela queria estar numa reunião, ela queria estar fazendo uma outra coisa, ela queria estar no shopping, ela queria fazer a unha, ela queria estar fazendo massagem. Ela naquele momento tinha programado de fazer uma outra coisa. Aí quando o filho entra naquele lugar, ela se irrita com aquela maternidade, porque o coração dela não tá ali. Então, essa vivência, ela exige que você coloque o seu coração nessa maternidade. Coloque a sua presença nessa sua interação com seu filho. Senão a coisa fica complicada, tá? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração para a técnica do andaime: desenvolvimento de aprendizado estruturado. O que isso quer dizer? A gente precisa oferecer as atividades para a criança de forma que, colocando aqui numa ilustração, que ela aprenda a andar antes de correr. Você não pode botar a criança para correr antes dela andar. Você não pode dar uma atividade muito complexa para a criança se ela ainda não conseguiu resolver o básico, se ele ainda não conseguiu resolver o passo a passo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que qualquer atividade precisa ser quebrada em etapas. E aí você vai apresentando essas etapas aos poucos para essa criança e ajudando-a a ter domínio em cada uma dessas etapas. Quando ela ganha o domínio sobre aquilo, aí ela está pronta para passar para a próxima etapa. Depois que ela engatinhou, ela já consegue ir para os lugares, tudo mais, já começa a ficar em pezinha, ela já começa a andar. Já dá pra correr? Não, porque ela ainda anda meio, sem equilíbrio. Anda pra um lado, tomba, aí tem que apoiar. Primeiro ela anda apoiando, aí depois ela começa a andar sozinha, aí cai um monte de vezes, normal, faz parte. Todo mundo sabe que cair faz parte do desenvolvimento infantil, né? De aprender a andar. Até que no momento, quando ela já tá maiorzinha, ela tá correndo de um lado pro outro. Até você nem queria que ela corresse. Mas é óbvio que eu não tô falando dessa atividade aqui específica, né? Eu tô falando de tudo. Ela precisa resolver a lição de casa. Essa criança, se você nunca mostrou pra ela que pra resolver uma lição de casa ela tem que sentar, abrir o caderno, acender a luminária, pegar o lapisinho, ler o que a professora falou, né, no livrinho, na cartilha. Se você não explicar pra ela que é assim que funciona, se você não ensinar essa criança a estudar, essa criança não vai estudar sozinha e vai tirar uma nota baixa na prova. E aí você vai dizer que ela tá tirando nota baixa na prova e você não sabe por quê. Você ensinou essa criança a estudar? Você ensinou como é que faz? Você mostrou pra ela como é que ela vai ter maior otimização do tempo dela, conseguindo uma melhor performance naquela atividade? Não? E ainda assim você quer que ela tenha um resultado? Entende? Então a gente precisa criar e apresentar para a criança essas atividades considerando esse crescimento da complexidade da atividade. E finalmente, o que a gente precisa fazer e considerar também, incluir nessa técnica do andaime, é a intervenção do guia. O que é a intervenção do guia? Isso, muito bem, é por aí. Não é assim que faz. Deixa eu te mostrar como é que faz. É desse jeito aqui.
peraí, vamos fazer de novo porque você ainda não tá fazendo do jeito certo, você ainda não está fazendo do melhor jeito. E isso, parabéns, agora você conseguiu, agora continua repetindo desse jeito. Essa orientação para aquilo que está certo, para aquilo que é bom, para aquilo que é eficiente, para aquilo que é eficaz, para aquilo que é o caminho que ela deve seguir, é fundamental. Inclusive, num livro que eu tô lendo, eu sempre achei, gente, olha só, eu confesso que eu sempre achei que esse negócio de ler vários livros ao mesmo tempo era treta. Que quando eu vi as pessoas falarem, eu leio 3, 5 livros ao mesmo tempo, eu falo, gente, como é que dá conta? E corta a cena, tô eu aqui, tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu nunca me imaginei fazendo isso, mas não é que tô. E aí, um desses livros que eu tô lendo é um livro de liderança no ambiente corporativo. Até postei nos stories, os stories ainda estão no ar. Tá? Então, se vocês quiserem, depois vocês vão lá assistir. Agora não, deixa eu terminar a live, já tô terminando. Depois vocês vão lá assistir. Que falam sobre isso, que é um trecho que ele fala que sobre os profissionais mais competentes, os high performers, eles gostam de um chefe, de um líder que oriente eles. Claro que eles não querem um líder que seja menos competente do que eles, dizendo o que eles têm para fazer. Óbvio que isso não faz sentido. Quando a gente tem um líder que não sabe tanto quanto a gente, é sinal que esse cara não deveria ser meu líder. Se eu sei mais do que ele, é porque eu não deveria ser subordinada dele, eu deveria estar em outro lugar. Ou esse cara, ou de repente eu até tô no lugar certo, o chefe é que não tá no lugar certo. De repente o cara foi promovido por uma politicagem, ele que não devia estar ali. Então eu não gosto, eu e nem ninguém, né? A gente não gosta de receber orientação de gente que sabe menos do que a gente. Agora, uma orientação que vai facilitar a nossa vida, uma orientação que vai eliminar trabalho, uma orientação que vai acelerar os meus resultados, uma orientação que vai me dizer mais rápido aquilo que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, em vez de eu ter que ficar dando com a cabeça na parede. Porra, é óbvio que eu quero, todo mundo quer, qualquer pessoa minimamente esperta quer. Aí vem mãe preguiçosa dizer que o filho não quer orientação. Ou você não tá sendo didática ao orientar, ou você tá sendo crítica demais, sem fazer o processo de conexão com o teu filho, você tá só na crítica sem se conectar, ou, sinto muito, de repente você realmente não sabe para onde você tem que orientar o seu filho. De repente você não sabe mesmo o que é o melhor pro seu filho, tá na hora de você voltar a estudar. Acontece, gente, a gente precisa ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. A gente precisa ter humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa de ajuda, que às vezes a gente precisa de um especialista falando pra gente qual é o melhor caminho para aquilo, porque a gente gastou a nossa vida, gastou não, né? Investiu a nossa vida estudando outros temas que nos foram mais interessantes, que nos foram mais relevantes, que falavam mais ao nosso coração, e não tem nada de errado nisso. As pessoas, elas têm realmente interesses diferentes, inteligências diferentes, tudo bem, mas quando a vida chama a responsabilidade, quando a vida exige da gente um movimento, aí a gente não pode simplesmente dar de ombros. Isso é negligência. Isso é subgerenciamento. Isso é ser irresponsável e é não assumir o seu papel com propriedade. Quando a vida chama a gente a uma responsabilidade, cabe a gente adquirir e correr atrás dos recursos para cumprir essa responsabilidade. Mas tudo isso, gente, para falar que quando a gente usa essa técnica do andaime, em que a gente primeiro faz pela criança com o envolvimento dela, depois a gente faz com a criança, que aí ela já começa a atuar naquilo ali, e finalmente a gente deixa a criança fazendo sozinha, a gente só observa e supervisiona, essa é uma técnica de transferência de controle. Você tá tirando uma coisa do seu leque, do seu prato, e tá passando pro prato da criança. Quando a criança nasce, você é responsável por limpar o bumbum da criança. Agora, é esperado que em determinado momento essa criança aprenda a limpar o próprio bumbum. Entende? Tô falando aqui um exemplo muito prático. Num primeiro momento, é esperado que você seja responsável por suprir essa criança em alimentação, em exercício, em organizar os horários da criança, em fazer tudo por ela. Agora, você não pode fazer isso de um jeito que continue sendo assim a vida inteira. Não! Você vai transferindo esse controle para ela. Até o ponto em que ela não é mais criança. Até o ponto em que ela se torna um adulto que se apropriou do controle das próprias coisas com
competência para aquilo, ou seja, ela já é capaz de limpar o próprio bumbum, ela já é capaz de preparar o próprio alimento, ela já é capaz de arrumar a própria cama, ela já é capaz de organizar o próprio horário, ela já é capaz de saber que ela precisa fazer o dever de casa da escola porque ela precisa entregar para a escola, ela já é capaz de organizar o próprio calendário de provas e saber que ela tem que estudar para aquela prova naquele dia, você não precisa ficar em cima dela, sabe? E quando ela vai assumindo esse controle, quando essa transferência de controle é feita com propriedade, com cuidado, de forma bem feita, né, de forma eficaz, o que se dá não é uma sobrecarga da criança, pelo contrário. O que se dá é um senso de competência e responsabilidade que queima no peito dessa criança. E aí ela se sente confiante, ela aumenta a autoestima dela, ela percebe que ela tem senso de utilidade, ela percebe que ela tem utilidade. E esse senso de utilidade aumenta a força dela diante do mundo. A presença dela no mundo. Ela se reconhece como uma pessoa passível de ser amada, de ser admirada, de ser valorizada. E isso vai repercutir tanto nas relações afetivas, no círculo social dessa criança, como nos resultados financeiros que essa criança vai vir a ter futuramente. Um profissional que se sente competente, que sabe do próprio valor, que sabe como aprender uma nova competência, uma nova atividade, desenvolver uma nova aptidão, que dá conta das próprias coisas, que tem senso de competência e de responsabilidade, é um profissional que tem tudo para crescer. É um profissional que tem tudo para brilhar na carreira. Não apenas o conhecimento técnico que ele vai aprender numa faculdade, num curso profissionalizante, não. Mas tem as competências e o preparo emocional para isso. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô vendo tanta gente bacana que entrou aqui, que bom, tô vendo a nossa live tá cheia, quanta gente legal aqui comigo. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês percebem que essa transferência de controle, ela é condição sine qua non para você criar um adulto, para você formar um adulto saudável, responsável, competente, que tem autoestima no lugar, que sabe seu próprio valor. Conseguem ver a ligação de uma coisa com a outra? Não é retórico, não. Me responde. Sobe o coraçãozinho aí pra dizer que sim, que vocês conseguiram perceber, que eu consegui deixar claro. Porque se eu não conseguir deixar claro, eu vou ter que fazer uma outra live sobre isso. Ah, se eu não deixei claro, tem que fazer uma outra live sobre isso. Mas me diz aqui, conseguiram? Conseguiram. Conseguiram. Maravilhoso. Maravilhoso. Entende? Então, essa transferência de controle, ela precisa, óbvio, acontecer no ritmo da criança, no ritmo que a criança dá conta. Se você jogar tudo no colo dela, aí vai ser traumático. Aí vai acontecer, sabe o quê? A inibição da capacidade de resposta. Aí ela vai se ver com um bicho de 7 cabeças na frente dela. O que você faz diante de um bicho de 7 cabeças? Faz nada. Você se deixa ser pego. Porque você mata uma cabeça, nascem mais 7. Não, né? Você não tem como lutar com um bicho de 7 cabeças. Agora você tem como lutar com alguém do seu tamanho. Então, a gente precisa saber disso. A gente precisa entender que maternar com propriedade, com autoridade, com liderança, não é criar trauma em ninguém. Pelo contrário, é preparar o seu filho para o mundo. E com essa, eu finalizo esse nosso papo de hoje, essa nossa brisa da semana. Que prazer ter vocês aqui comigo. Naturalmente, a gravação dessa brisa da semana vai lá pro YouTube, vai subir ainda hoje. Então, se você não assistiu a brisa da semana passada, já vai lá pro YouTube, que já está lá, já recebemos várias pessoas já assistiram, já deram feedback, vai lá assistir se você perdeu. E se prepare para estar aqui na próxima quinta-feira, que a gente ainda vai falar sobre esse tema de maternidade, sobre essa relação mãe e filho. O tema, efetivamente, da live, que eu não lembro aqui o nome. Nem sei por que eu digo que eu vou dizer se eu nunca tenho aqui, mas é alguma coisa como exercer a liderança na sua maternidade. Depois eu conto nos stories, fiquem de olho nos stories. Sem contar que dia 8 de maio, na próxima segunda-feira, vai acontecer uma novidade muito especial. Eu já tenho falado sobre isso aqui no feed, nos posts, quem tá acompanhando já tá por dentro. A gente vai lançar o Brisa na Prática, que eu explico melhor o que vai acontecer
dia 8 de maio. Brisa, vocês a essa altura já sabem que é sinônimo de inteligência social. Então, brisa na prática, inteligência social na prática. Mas a gente fala mais sobre isso na segunda-feira. Fiquem atentos aos stories, continuem aqui interagindo comigo, se programem para quinta-feira que vem que a gente vai ter mais uma conversa sobre essa. Já coloca na agenda. Um beijo enorme e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.